Pode da Bleia. Hoje, segunda-feira. Hoje é segunda, né? Nossa, eu tô perdida. Dia 14. Hoje é segunda-feira, dia 14. E nós estamos com uma convidada muito especial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Mas antes, a gente tem alguns recadinhos para dar, irmãos. Ontem o nosso culto foi uma bênção. Quem veio aqui, né, na catedral. Quem não veio, perdeu. É verdade. E quem não veio sábado também, teve Santa Ceia Geral. Santa Ceia Geral, depois foi de maravilhoso. 2 anos que a gente estava sem Santa Ceia Geral. Verdade. E foi uma bênção, né, amiga? Uma bênção. Ontem também, o culto foi uma bênção. E nós estamos aqui hoje em mais um dia. Irmãos, a gente tinha anunciado que o sorteio da Edna Artes ia ser hoje, mas eu vou prorrogar, tá bom? Eu vou deixar até sexta-feira para vocês irem lá no nosso Instagram comentar a foto lá da Edna Artes. Cadê o kit, amiga? Pega aí. Vamos mostrar de novo, para quem não viu ainda. Ó, tá rolando um sorteio lá no nosso feed, lá no Pod da Bleia. Olha que gracinha, que coisa linda. Olha que lacinho. Tiarinha, mãe de meninas. Mães de meninas. Loucas por laços. É verdade. Que gracinha. Vão lá comentar na nossa foto. A gente vai deixar mais um dia para comentarem lá, tá bom? Então, não podemos também deixar de falar do nosso sorteio também. Tem mais um sorteio rolando. Vai rolar um Pix de R$100 ao vivo assim que a gente bater 1000 inscritos aqui no YouTube. Então, já avisando. Se vocês estiverem assistindo a gente no Facebook, corre lá pro YouTube. Tá escrito Pod da Bleia, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação para você ficar ciente, tá aumentando. Então, aumentando a gente vai fazer quando bater 1000 inscritos, né? É verdade. 1000 vai rolar um Pix ao vivo de R$100. Então, pelo amor de Deus, quem que não quer ganhar R$100? Vai lá, se inscreve. Se você tá vendo no Facebook, irmãos, corre lá no YouTube, escreve Pod da Bleia, que você ajuda assim, dessa maneira também, tá? É verdade. Tem, então, 2 sorteios rolando lá no feed. Adna Arts e Pix de R$100. Participem, que tá demais. Deixa eu falar para o senhor, para as irmãs que estão aqui. A Val, a paz do senhor Valquíria, a Mara, a Raquel Coimbra. Irmãos, compartilhem a nossa live para o máximo de pessoas serem atingidas pela palavra. Hoje a gente está com a Camila aqui. É um assunto muito legal para mulheres, né? Esse é o mês especial das mulheres. A gente só vai trazer mulheres aqui no nosso pod. Então, eu convido você a compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Exatamente. Então, vamos fazer o agradecimento aos nossos patrocinadores oficiais do pod. São Miguel Aviação e Agrícola, Deus abençoe. Obrigado pela parceria e por todo o apoio que você nos dá. Vamos lá? Quem mais, amiga? Na tela também, próximo. Tá aparecendo na tela. Rolando? Tainá tá aqui, irmãos. Como sempre, pode passar. Ajudando a gente ali. Que é do sorteio, inclusive. A Adna Artes trabalha com toda essa questão aqui infantil, tá? Ela faz personalizado também. Segue o Instagram dela, segue o Instagram também da Aviação e Agrícola. Irmãos, todos os patrocinadores que a gente passar aqui, segue as redes sociais deles. Ajuda muito. Vocês ajudam também, tá? É verdade. Adna Artes, Deus te abençoe. Já com essas coisinhas lindas, olha os lacinhos, as trivilinhas que ela faz. Faz personalizado também. Se vocês tiverem alguma inspiração, manda pra ela que ela faz tudo. Ela vai estar fazendo tudo. Muito bem. E Holanda Unhas é a nossa parceira de unha aqui, as
irmãs que gostam de fazer unha, manicure, pedicure, faz unha em gel, faz tudo, irmãos. Ela é uma benção. Tem uma unha mais linda do que a outra. Aí vocês estão acompanhando as fotinhos. Então, segue lá também, Yolanda Unhas. Deus Uma abençoe, benção. irmã Yolanda, pela parceria com a gente. Também Fogosmac, refrigeração Fogosmac, nesse calor, irmãos, que vocês estiverem precisando, manutenção de geladeira, máquina de lavar, máquina de costura. Ele trabalha tanto em questão de vendas e manutenção técnica também, tá? Que estiver precisando, refrigeração Fogosmac. Muito bem. Eliane Lacerda, nossa parceira aqui, vereadora Eliane Lacerda. Deus abençoe sua vida. Para quem não sabe, ela é da nossa igreja também. Ela é uma parceira aqui do podcast e é vereadora na nossa cidade. Somos muito gratos por todos Deus os te serviços abençoe, que ela Eliana faz. Lacerda. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela parceria. Eletrolis, a parte de elétrica, que está patrocinando a gente aqui também, toda a parte de fiação, cabo, tinta, tem tudo lá na Eletrolis, você encontra o arroba deles lá no nosso Instagram também, tá bom, irmãos? Exatamente. Tenda Supermercados, Tenda completou 12 anos essa semana e foi uma super festa lá. Quem não foi, perdeu, foi uma verdade. bênção. Então, irmãos, promoção de carne, hortifruti, tudo que vocês estiverem precisando, Tenda Supermercados para oferecer a melhor qualidade para vocês. Amém. Deus abençoe Supermercados. Sorveteria Marinho, Manda Thiago. açaí. Manda açaí pra gente. Açaí, sorvete, unidade 1 na Avenida da Saudade e unidade 2 no Parque Ster, próximo à Padaria Chaves. Deus abençoe. Opa! Deus abençoe Thiago Marinho e toda a equipe da Sorveteria Marinho. Exatamente. Garapa. Meus irmãos, quem estava aqui no nosso primeiro dia, né? A gente estava tomando aqui uma garapa deliciosa de limão, comendo salgado. Ela trabalha. Qual que é o endereço dela? A Que ela Paula, tem? aqui A na Paula? Praça da Aqui na praça, Pátria. pertinho, irmãos. Meu É. Deus, é uma delícia. Ela é muito caprichosa e o melhor é o valor. É verdade. Deus abençoe, irmã Deus abençoe, Paula, pela Paula. parceria também. Lojas Glamour, Rua Luiz Lefloc, unidade 2. Olha, eu tô falando ao contrário. Unidade 1 no Shopping Galeria Cosmópolis Plaza e unidade 2 na Rua Luiz Lefloc. Roupa para criança, roupa feminina, masculina, moda praia, Tudo. moda íntima, tudo que você precisa. E agora tem bolsa da Mônica Sanches Sanches. também. Dá uma passadinha lá. Lojas Glamour, Deus abençoe pela parceria também. Moreira Móveis Planejados. Irmãos, tudo que a gente tem aqui, a mesa, tem muita coisa. Ele contribuiu Painel, com tudo, painel, tudo. Deus abençoou e tá tudo aqui lindo. A gente tem um painel lindo aqui, não sei se dá pra ver, né? Dá pra ver, com certeza Coisa dá mais pra ver. linda, a nossa mesa. Deus abençoe que está na nossa parceria aí, está contribuindo muito, que vocês precisarem. Móveis tudo, planejados, móveis cozinha, planejados, banheiro, tudo. E o valor também é uma benção. É negociável, irmãos. Então, Igual da outra vez, fala que veio pelo Pode Pode da da Bleia, tem Bleia. desconto. tem desconto. Ele vai dar desconto. Deus abençoe todos os nossos parceiros. Então, agora a gente vai para nossa entrevistada de hoje. Será que hoje ela, Ela, dona de si, empresária, empresária, mãe, nossa mãe. cristã, filha de Deus, Amém. Camila Santos. seja muito bem-vinda, Bem-vinda, Camila. Coach, gente, esqueci de falar. Master Coach. Master, não é coach, não. É master. Master, É tá Master bom? Coach, não é Seja qualquer muito coach. bem-vinda, que prazer. Obrigada por aceitar o nosso convite para vir aqui no nosso pod, né? No mês da mulher, né? É um mês importante pra gente, assim, né? Não, nosso dia, né? O mês, todo mês é nosso mês, todo dia é nosso dia, porque nós mulheres, né? Somos tudo. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho da Camila. Ela tem 34 anos, é casada com o Luiz, mãe da Valentina de 2 anos e 7 meses e tá grávida, Tá grávida. de 16 Tem mais um bebê semanas. na borda, eu tô tentando apertar Ai, ela aqui que pra ela falar o legal. sexo, gente, ela não Mas quer, ela não quer divulgar. E ela é empresária há mais de 8 anos, né? E teve a sua formação em Master Coach agora. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, o que eu queria saber, primeiro. Posso perguntar primeiro? Eu vou perguntar primeiro. Como é ser mãe e empresária? Assim, eu falo porque eu trabalho também, tenho minhas aulas e tal. Hoje em dia, a mulher no mercado de trabalho, né, tá se destacando muito. Só que a gente também tem esse lado da maternidade, de tudo, tomar conta da casa e todos os afazeres, né? Como foi para você começar, assim, decidir estudar para ser coach? Como foi esse começo? Boa noite, é pra lá que eu olho, né? Isso. Boa noite, primeiro é uma honra, um prazer, a energia de vocês é muito boa. Ai, que Gente, legal. se inscrevam no canal, porque é um trampo Sim. pra fazer isso aqui. Curte! Curte, compartilha. Compartilhe no grupo da família. É verdade. Primeiro é uma honra, né, estar aqui.
E assim, como vou dizer, é um desafio diário, né? Você ser mãe, empreender. Eu sou formada em coach já tem uns 4 anos. Ai, que legal. Tem uns 4 anos, eu atendo até 2 meses atrás, eu estava com uma turma de alunos. Uhum. Assim, falando da pergunta, é um desafio diário, é todo dia. O que eu falo que a base da mulher é entender quem ela é, o chamado dela. Então, por exemplo, eu entendo, Camila, que eu não sou aquela mãe que... Existem 2 tipos de mulheres, só pra gente entender. A mulher que trabalha fora e a mulher que trabalha em casa. Sim. Então, eu sou aquela mulher que trabalho fora, né? Então, a gente precisa entender a nossa identidade, porque quando fica confuso, eu queria ser aquela mulher que trabalha fora, eu queria ter condição de ter uma rede de apoio maior, de repente uma empregada que me ajuda em casa, uma ajudadora, para poder trabalhar, e eu não tenho isso, eu fico uma mulher frustrada. E se eu sou uma mulher frustrada, eu crio filhos frustrados. Sim, isso é verdade. E aí, para uma sociedade de pessoas frustradas, que é o que a gente vem vendo em muitos casos. Uhum. Agora, se eu sei muito bem, não, eu sou aquela dona de casa que amo levantar, lavar a louça, cuidar da casa, eu faço com prazer, A eu minha mãe. entendo Minha mãe é que o assim. meu chamado é realmente, não, eu entendi que o meu chamado é estar em casa, ser essa aprovadora. Eu também trabalho. E eu falo que é o trabalho mais ingrato que existe, porque ninguém vê. Isso é verdade. Entendeu? Porque assim, todo mundo fala, mulher que trabalha fora. Olha, trabalha fora. Não, não existe. E aquela coisa de o que você faz? Eu sou do lar, mas o que você trabalha? Você trabalha em quê? Não, eu cuido da Morre minha de trabalhar. casa. É Então, verdade. assim, é bem desafiador. Só que, assim, quando você entende a sua identidade, quando eu engravidei da Valentina, eu trabalhava e continuei trabalhando. Sim. Aí eu tive direito à licença maternidade, e já estava com 7 meses, eu tinha a opção de voltar ou não. Deus me deu a graça que eu pude. Porque, assim, eu sempre tive empresa, mas eu era CLT junto. Porque eu não tinha ainda condição. Quem empreende é que sabe, né? Sim. É verdade. Eu não tinha condição, meu marido era 100% na empresa, mas a gente não tinha condição de eu também ser 100% na empresa. Então eu trabalhava fora. Só que quando a Valentina nasceu, filhos são herança do Senhor, Amém. então ele vem com todo o seu enxoval pronto já, porque Deus já prepara tudo. A promoção é que eu pude ficar em casa. Então eu fiquei até os 9 meses em casa, exclusivamente, dando Se mamar. dedicou mesmo 100%. Só ela. 100%. Só que com 9 meses, eu não aguentei. Eu gosto de trabalhar. Então, como é conciliar ser mãe e empresária? É um desafio, Samara. Sempre vai ser. Sempre vai. Porque a culpa, infelizmente, é constante. O que você não pode deixar é a culpa deixar de você exercer o seu propósito. Às vezes eu penso nisso, sabia? Tipo, eu tô com meu filho e eu preciso trabalhar. E aí eu falo, gente, eu vou deixar ele. E isso me pesa muito. Dá aquele aperto. Mas a gente precisa ter o nosso momento individual também. Exatamente. Né? Isso Eu é acredito qualidade. nisso. Sim. E quando você entende a sua identidade, entendi que eu gosto de trabalhar. Eu, desde pequena, falava assim, minha frase era, eu quero ter 2 empregos para poder ter ajudadoras em casa. Então, eu nunca fui a mulher que sonhei em decorar casa, em fazer as coisinhas de casa. Não sou esse tipo de mulher, nunca fui. Então, quando você entende a sua identidade, por mais que você saia e gere esse sentimento de culpa, que é um sentimento de culpa, infelizmente, é um sentimento que acompanha toda mãe. Sim. Antes de engravidar, falavam assim pra mim, Camila, nasce uma mãe, nasce a culpa. Eu nunca gostei disso. Mas eu tive que concordar. Você sente culpa. Muita. Entende? Então você precisa começar a exercer seu propósito. Então, quando a culpa começa a amenizar, quando você entende que você está fazendo, você está vivendo sua identidade, seu propósito, porque você é uma pessoa plena. Quando você é uma pessoa plena, você cria filhos plenos. É verdade. Entendeu? Então aí você tem uma família plena. Exatamente. Vai refletir, né? Vai refletir em quem reflete. você é. Exatamente. Então, assim, como que é a mulher a base da família? Primeiro, ela tem que ser base dela, ela tem que entender a identidade dela, o propósito dela, saber quem é ela, qual é o chamado dela. E não viver um processo do piloto automático. Na minha família todas as mulheres trabalham. Ou na minha família todas as mulheres ficam em casa. Mas o que você quer fazer? O que foi que Deus te chamou? Porque seja para trabalhar dentro de casa, ou seja para trabalhar fora, você tem um propósito, um chamado que só você pode fazer. É verdade. Isso só cabe a nós, né? Exatamente. É verdade. E esse nome eu queria que você explicasse um pouco, porque as pessoas têm dúvida, né, amiga? O coach. O que é ser coach? Tá, vamos lá. Como? Acho que eu tenho dúvida, acho que muita gente tem. O que de fato é, como fazer, como exercer, enfim. Coach é uma profissão livre, tá? Não é como psicologia, que você é uma faculdade aprovada pelo MEC. É um curso livre, como é psicanálise, tá? Só que você faz uma formação na instituição e você está credenciado a atender outras pessoas. Certo. O que é o coach? O coach é um profissional que vai te ajudar a sair do ponto A para o ponto B.
Simples. Então, por exemplo, eu quero mudar de carreira, descobrir, olha, criei meus filhos, uma mãe que está aí assistindo, criei meus filhos, Camila, eu entendi que eu quero montar meu negócio, ou eu quero buscar uma carreira corporativa. Você vai buscar um coach para te ajudar, porque o coach ele vai te ajudar a traçar metas. Entendi. Uhum. Ele vai te ajudar a mostrar o caminho que você tem que... Mas quem vai executar Somos nós. é a Somos nós. pessoa. Uhum. Porque, como eu digo, o coach ele é aquele farol que está de fora. Porque a emoção, quando você está dentro do seu caso, da sua vida, você tem a emoção. E a emoção faz você oscilar e às vezes tomar decisões erradas. Sim. O coach é racional, ele está de fora, está vendo a sua Tá vida. de fora. Sim. Então ele te E é ajuda nesse sempre isso, né? processo. Quem vê de fora consegue enxergar muito mais a gente que tá vendo a situação. Exatamente. Agora, o que confunde a profissão dos coaches é porque, como em tudo na vida, em igrejas, em qualquer profecia, em qualquer profissão, Profissão. advocacia, medicina, vai ter pessoas boas, pessoas ruins. Uhum. Então, o problema do coach é que, por muito tempo, o que acontece no processo de coach? Eu sou formada em coach há mais de 4 anos. Se eu falar para vocês, o investimento que eu fiz em cursos são enormes. Ah, eu fiz acredito. muitos cursos, eu fiz muita mentoria. Imagina. Eu fiz coach individual, eu paguei um valor considerável para fazer individual, para olhar para minhas coisas, para entender quem eu sou. Então, quando você faz coach, você tem uma transformação muito grande. Então, às vezes, você procura um coach para tratar um assunto profissional. Só que você acaba resolvendo outras coisas da sua vida. Uhum. Por quê? Porque você para um momento para olhar para você. É. Então, quando você para olhar para sua vida e fala, nossa, peraí, deixa eu ver como eu tô criando meus filhos, deixa eu ver como que tá meu relacionamento com meu marido, como está meu relacionamento com Deus. Cara, você começa a olhar e aí acontece um monte de mudança. E aí vem a confusão, que foi aonde muitas pessoas da igreja confundem o que é coach, uns não gostam, outros, o coach é do demônio. Criou-se não é. um preconceito. Criou-se um preconceito. preconceito do que é coach com por causa coach, disso. é Porque às vezes a verdade. pessoa muito apaixonada, fanática, vinha, o coach mudou minha vida, e ele fez isso, ele fez aquilo, e não. E assim, é desafiador, entendeu? Mas o processo de coach é um processo que te leva a sair do ponto A para o ponto B. Certo. Nesse meio da jornada acontecem transformações, mas a gente não pode dizer que é totalmente da pessoa. Ali é o processo que acaba de autoconhecimento, que é maravilhoso, né? Ai, que Exatamente. legal. E você Muito gosta legal. muito de atuar nessa área. Você se formou na parte de inteligência emocional. Sim. E Gosto. como isso transformou a sua vida, assim? O que que você... Por que essa área, inteligência emocional? Porque tem várias áreas que o Sim. coach trabalha, né? O que Sim. que te chamou mais atenção, assim? Eu vou pra isso. É porque, na verdade, sempre foi a minha área implícita. Hoje, se me perguntarem, Camila, o que você faz? Eu não vou falar que eu sou coach na íntegra, porque um coach, o que acontece? Você nunca pode opinar na vida das pessoas. Certo. Camila, mas eu fiz sessão de coach, que a pessoa opinou na minha vida e ela me deu opinião, ela falou que eu tinha que fazer coisa errada. Isso não é sessão de coach. Uhum. Coach, ele não tem direito a opinar na sua vida. Ele só te ajuda a ver como ele põe as fichas lá e fala, olha, sua vida está assim, o que você vai fazer, o que você vai decidir. Porque é um processo isolado, eu não estou na vida da pessoa, eu não estou vivendo, é minha mentalidade e a sua mentalidade. Certo. Eu não posso fazer isso. Só que assim, eu sempre tive muita facilidade em ler as pessoas e entender as pessoas. Desde Falando sempre. sobre Ler isso, as gente, pessoas. eu e a Samara hoje tá aqui meio tensa. Porque ela é formada nisso, gente. Ela tá lendo tudo. Não, a gente fica com medinho, né? De tipo, mas como ela disse, não é o tempo todo que ela fica lendo, você fica lendo as pessoas. Não, né? gente, pelo amor de Deus, nem posso fazer isso. Não, na verdade tem os que faz, Tem quando gente acaba de que se formar. E daí fica lendo todo mundo Quer pra ler todo- treinar. Não, quer pra treinar. consertar todo mundo, Ai. descobre as crenças limitantes de todo mundo, aí fica chato. Meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, se fizer formação em coach, não faça isso. A gente faz. Não né? seja esse tipo de pessoa. Não seja esse tipo de É, pessoa, né? verdade. Infelizmente, é o fanático, né? Mas, então, sempre fui implícito. Então, quando eu fiz e vi a transformação na minha vida, foi muito fácil. Eu me converti nessa assembleia, gente. Eu Sim. me batizei nesse tanque batismal que tá Ai, embaixo. tá vendo, gente? Ela era daqui. Eu fui 10 anos daqui, tem 4 anos que aprova o Senhor nos levar para outro ministério, né? Uhum, O importante mesmo é servir ao Senhor. é verdade. Mas assim, eu e meu esposo, a gente tá há 11 anos juntos e 10 casados. Desde o primeiro momento, a gente sempre trabalhou com liderança. Uhum. Então, E a gente- vocês foram líderes aqui, né? Sim. Inclusive de jovens. De jovem na congregação e Aham. aqui de missão, Aham, do campo. Então, assim, quando você é líder, você tem facilidade de entender as pessoas. sim. Mas sabe o que eu digo? As pessoas falam assim, ai Camila, como é ler uma pessoa e entender? No mundo que nós vivemos hoje, é só você escutar ela. De verdade. Você realmente parar e querer realmente escutar. Porque hoje as pessoas param e falam assim, e aí, Sami, tudo bem? E sai andando. É, Ela não quer saber se é tá tudo bem. automático. Ela pergunta pelo automático. Ela nem- Exatamente. não quer saber se você tá bem. Então, se você quiser aprender a entender as pessoas e conhecer, entender de inteligência emocional, é só você começar a parar e perguntar, oi, tudo bem? Tudo bem? E ouvir de verdade. Que olhar nos olhos, sabe? Tem coisas que as pessoas não têm paciência. A gente acabou de sair de uma pandemia, as pessoas estão na correria. Ficaram De novo, isoladas né? e as pessoas estão na correria. Então, é muito do ser humano. Então, assim, a parte de inteligência emocional, para mim, é
foi tudo que resolveu a nossa vida. Uhum. Então, assim, eu e o Luiz já vinha batalhando um processo, e vamos, e vai lá, e tinha promessa de Deus, que aqui a gente tem um público assembleando, e tinha promessa de Deus, e Deus ajudava, e a gente fazia. Mas tinha a nossa parte emocional que a gente não conseguia lidar. E você acha que as coisas só aconteceram depois que vocês resolveram essa parte? Sim. Assim, ia Foi que um acontecer. desbloqueio, tipo um É, desbloqueio. como se fosse, ia acontecer. Mas o que acontece? Ia ser mais demorado e a gente ia sofrer mais. Uhum. Então, o que o conhecimento traz para as pessoas e quando você põe em prática? Porque não adianta ouvir, por exemplo, o que eu estou falando aqui, ficar o pod inteiro me ouvindo. É melhor você, que se você, eu não posso ouvir, mas se você ouvir 5 minutos e pôr em prática o que você aprendeu, é melhor. É. Entendeu? Então, quando você pega conhecimento, você coloca em prática, isso traz resultado para sua vida. Uhum. Não adianta só ficar adquirindo. Hoje a gente tem muitas pessoas com obesidade mental. Porque tem, É. mas a vida não muda. Uhum. Então, o que acontece? O conhecimento da inteligência emocional faz você abrir seus olhos e ver a vida de outra forma. Não ver a vida baseada pelas suas emoções. Entendi. Por aquilo que te limita e que te ensinaram que nem sempre é a verdade. E foi aí que, depois que vocês destravaram, vamos dizer, essa Sim. parte, a vida mudou completamente. Mudou. Aí você melhora por quê? O que acontece? Existem as pessoas que são imaturas emocionalmente e as pessoas que são maduras. A imaturidade, às vezes a gente olha para uma criança e é muito fácil entender a imaturidade emocional. Você está num shopping com a criança, você fala assim com ela, olha, filho, hoje eu vou comprar um brinquedo. Você compra um brinquedo. Ele quer o segundo. Sim. E aí ele começa a fazer birra. Ele não quer entender. Filho, a mamãe disse que o limite de brinquedo esse mês é, sei lá, R$ 500. Já comprei seu brinquedo. Não vou comprar outro. Ele não tem ainda, dependendo da idade, principalmente 2 anos. É o caso da tua filha. Que é o caso da minha filha, estou falando conhecimento de causa, não só conhecimento de conteúdo. Eles não têm ainda cognição para entender isso. Aham. Então, eles vão agir de uma forma imatura. Imatura. Só que acontece, existem adultos que ainda estão imaturos. Paulo diz na carta aos Coríntios, quando eu era menino, eu falava como menino, pois agora eu sou homem, falo como homem. O que acontece nesse, se você for avaliar, ali ele não estava falando no contexto, lógico, Paulo era filósofo, a gente não vai entrar na teologia, nada Sim. disso, que não é minha área. Mas na questão também de maturidade. Porque tem muitos adultos que eles crescem, não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de ver pessoas que quando você diz um não, quando você diz que não vai acontecer, Não sabe lidar. a pessoa não Não sabe aceita. lidar. É. Isso é uma pessoa imatura emocionalmente. E uma pessoa imatura emocionalmente, ela vai ter problemas na igreja, com relacionamento. Com relacionamento, é Em verdade. Dentro da todas as igreja. áreas, né? Ela vai ter problema no profissional, na empresa, ela vai ter problema no casamento, ela vai ter problema na criação dos filhos. Então, para mim, na ótica, eu sempre digo, como que as suas emoções afetam a forma até que você vê a Deus. Porque às vezes você tá como uma criança lidando com Deus, você não consegue entender que não, pô, peraí, se Deus não tá me dando agora, não é porque ele é um homem mau que tá lá e só faz o que ele quer. Não, é porque você simplesmente não tá preparado para receber. É verdade. Mas se você tem imaturidade, você começa a perder tempo pedindo coisas para Deus e você ora e você pede, nunca vem, e você fica, eu não recebi minha promessa, e você entra naquele estágio de, nada muda na minha vida, nada acontece, mas não é só o tempo de Deus. Exatamente. Ele vai te dar um tempo que você estiver preparado, e isso mostra uma imaturidade. Só que as pessoas têm dificuldade de entender isso, Uhum. entendeu? Então, assim, para mim, a ignorância que a gente fala é emocional. Emocional. Ignorância quer dizer falta de conhecimento. Sim. Quando a pessoa não tem um nível de conhecimento na área emocional, ela vai sofrer. E aí, ou ela, às vezes, pode até ser bem sucedida financeiramente, mas se você olhar para o casamento, Alguma área não vai Diferente. estar ajustada. não vai estar ajustada alguma Uhum. área. Vai estar desfalcado. Vai estar desfalcada, porque assim, eu não, assim, o coach ele ensina até que você tem, a sua vida é como se fosse uma roda e todos os pilares têm que rodar, concordo com isso. Mas assim, é ilusão a gente acreditar que você vai estar 10 em todos os pilares sempre. Nunca. Tá? Não. Então, por isso que também o coach foi por muito tempo criticado. Uhum. Então, hoje eu gosto de entender sobre inteligência emocional. Eu gosto de entender sobre psicologia, sobre neurociência, é a área que eu estudo, porque eu gosto de entender sobre pessoas. E o ser humano não tem uma bula. Por mais que tenha as personalidades, que tenha, você consiga ler, mas não tem como. Porque o ser humano ele foi feito com identidade individual. Salmo 139 diz: antes que você nascesse, antes que você fosse criado no ventre, seus dias foram escritos no livro da vida, no seu livro. É. Teu único Cada livro. um tem um. Cada um tem, entendeu? Um propósito Sim. específico. Eu acredito muito nisso. Então não tem como você pegar a pessoa e colocar ela numa caixinha. Para sua vida tem que ser assim. Só quer uma receita de bolo. Não existe. É verdade. E isso mudou sua vida completamente. E como mulher nessa área do coach, assim, que a gente tá falando sobre mulheres, Uhum. como que é pra você, assim, porque tem muitos homens também, Uhum. coaches, e a gente se impor nesse meio e se destacar nesse meio.
Assim, na verdade, eu acredito que quando você faz algo, quando você entende a sua identidade, seu propósito, sempre volta. Você entende que sempre volta pra Sempre. identidade? Uhum. Tudo que você colocar a mão, você vai prosperar. Então, assim, essa questão de, eu quero me destacar, eu quero fazer, descubra o que você quer fazer e faça bem feito. Mas entenda que existe um tempo. Vocês começaram o podcast agora. Sim. Vai dar trabalho ter 1.000 inscritos. Sim. Não vai ser, tipo, relâmpago, né? É. Milagre. É tudo novo, É tudo né? novo. Então, vocês vão aprender, vocês vão fazer, vocês vão... Tudo tem sabe? esse determinado Tem tempo. um tempo para todas as coisas. O problema é que as pessoas hoje são imediatistas. Que é Então, que- começa uma profissão. Me falaram que essa profissão, nossa, eu vou ganhar 10 mil reais. Ele acha que com um mês ele vai. Não vai, nem Não um é assim. ano. Gente, eu e meu marido, a gente tem empresa há 8 anos. E assim, hoje, agora que a gente consegue viver uma vida assim, um pouco mais mais tranquila, estabilizada. mais estabilizada. Só que assim, não tem tal da estabilidade. Estabilidade não existe. Hoje em No dia. que a gente tá vivendo hoje, Não existe. Então, assim, foi muito tempo, sabe? A gente passou muita coisa. E ainda passa, porque a gente ainda erra imagino. e tem os percalços. Então, assim, o que eu vejo muito quando eu lido com mulher, que às vezes eu tenho vontade de parar, porque a gente cansa e vê tanta coisa, é que assim, eu vejo muitas mulheres poderosas, maravilhosas, mas com muito potencial para exercer um chamado, para ganhar outras mulheres. Eu sempre falo, Camila, as meninas me escutam, falam, Camila, mas você fala bem, você tem que falar para outras pessoas. Isso eu falo, cara, você precisa entender que tem lugares que eu não vou chegar e você vai chegar. Então você verdade. pode ser essa voz, Exatamente. você pode fazer. Porque assim, então o que mais me corta o coração é que tem tantas mulheres que podiam fazer e ficam sendo, por elas mesmas, limitadas. Elas mesmas se limitam. Não acreditam em si, né? Não acreditam Não em si. acreditam em Por si. causa de tudo que viveu, assim, lógico, eu não quero que ninguém se vitime. Seja vitimista. Isso que eu ia falar. Você acha que é muito vitimismo da parte da Muito. mulher? Não Não. acreditar em si? Ou é alguma coisa que tem que ser trabalhada? Não vamos generalizar, eu não gosto nada de você generalizar, mas assim, a pessoa que reclama muito, por exemplo, a mulher que ela reclama muito, que ela fala que ela não conseguiu fazer nada, que ou foi por causa do filho ou por causa do marido, que sempre coloca a culpa no outro, isso são traços que geralmente levam a uma pessoa vitimista. Aham. Então a gente não pode falar que todas as mulheres são, não é isso. Mas assim, eu vejo que tem muitas mulheres que se tratasse a área emocional, ia conseguir, eu falo que o emocional, o que ele faz? Ele dá uma limpada. Uma limpada e você começa a se enxergar como você é. Uhum. Você começa a entender, você fala, nossa, porque às vezes a pessoa com o emocional dela, ela escutou tanta coisa na infância, ela vê tanta coisa na sociedade, não, porque você tem que ser assim, 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 assim. E ela cria uma capa e ela vai ser assim. E aí, quando você passa pelo processo de inteligência emocional, um processo de autoconhecimento, você olha pra você limpa essa lente. Sim. E você começa a se olhar como Deus te olha. E aí você fala, puta merda, eu posso falar no podcast também. Nossa, mas eu posso pregar, eu posso cantar, fazer isso. eu posso me formar em coach, eu posso ajudar outras. Aí você começa a sonhar, porque muitas mulheres não sonham mais. Gente, eu conheço mulheres que, assim, é nítido. Eu vejo ela e falo, cara, uma conversa, eu falo, cara, que potencial. E a pessoa tá lá parada, sem fazer nada, não consegue influenciar ninguém. Sabe? Eu acho que nós, mulheres, e principalmente cristãs, nós nascemos para influenciar, não para ser influenciada. Uhum. Nós precisamos influenciar. Camila, mas eu não tenho 1 milhão de seguidores na rede social. Se engana, não é sobre isso. É influenciar a sua vizinha. É quando você Quem vem. tá perto de você. Quando você vem para a igreja, é conseguir sentar do lado de uma pessoa e perceber que a sua irmã que está do seu lado, você está Precisando. congregando com ela 1, 2, 5 anos, você conseguir olhar para ela, ter sensibilidade de ouvir e entender que ela não está bem, que ela precisa de um abraço. Não precisa Deus te tocar. Eu senti que é de Deus, deixa eu dar. Não. Sensibilidade, sabe? E isso é você influenciar, é você conseguir influenciar seus filhos. É verdade. Essa parte de criação, o coach ajuda muito nisso. Eu tenho uma dúvida minha, assim, porque eu sou mãe agora e eu tenho uma preocupação em como criar o meu filho para esse mundo do jeito que está hoje. A gente que é cristã, principalmente, tem uma preocupação com isso. Escola, com o ciclo de amizades que vai ter, o que meu filho, como ele vai se defender dos ataques, das coisas que vão vir para ele ser influenciado. Então, é tem difícil, uma pergunta né? ainda sobre isso, amiga, Tem. perguntando como é a criação dos filhos. Se torna uma criação diferente, que com certeza Sim, lógico, eu não sou PhD, não é a minha área. Hoje eu entendo um pouco mais, porque depois que eu tive a Valentina, eu precisei estudar um pouco mais, estudo, mas nada do jeito que eu gosto de estudar. Porque quando eu falo estudar, gente, eu gosto mesmo de estudar. Eu gosto de é passar dedicação. um dia inteiro estudando e hoje eu não tenho mais esse tempo, por causa de uma que eu tenho ela, não me dedico tanto. Mas o que eu tenho estudado para poder aplicar na vida dela e que realmente é desafiador, você criar um filho, eu percebo que quando a mulher, o que acontece hoje? Às vezes a pessoa tá aqui na rede social,
e ela tá vendo negócio, ela vê um pediatra falando, ela vê alguém falando, isso é pra, como que é criação positiva, ou criação montessoriana, e tantas criações que tem por aí. Várias, né? Eu bato, eu posso bater, eu não posso, mas a Bíblia diz que é a vara da correção, mas outros falam que não pode bater, e aí É muita informação. é muita informação. Então a pessoa fica confusa. Mas por que ela fica confusa? Porque ela não entende quem ela é. Então, enquanto você não entender, porque assim, eu escuto muita coisa e leio. Às vezes, no mesmo artigo sobre uma criação, eu falo, eu concordo com isso é pra mim. Uhum. Isso não Isso não é. É filtrar. é filtrar. Paulo diz, tem uma palavra que ele fala sobre você vai comer o peixe, eu nem lembro, eu não li, não vou nem citar pra não falar errado. Vai que tem algum professor de teologia aí me assistindo. Mas é você filtrar. Então, você criar filhos hoje, o que a mãe não entende? Ela acha que criar filho é daqui, ó. Tipo assim, eu tô aqui, eu crio, é daqui pra lá. E não é. É de dentro de você pra lá. O que acontece? Você influencia seu filho inconscientemente no que é aquilo que você realmente acredita. Pra vocês entenderem como funciona o cérebro. Eu tenho que falar isso, não tem jeito. O cérebro de vocês é como se fosse, pensa o iceberg do Titanic. Quando o Titanic chegou, ele viu só a pontinha, não é? Sim. Tá. O que ficou pra baixo não era maior? Então, assim é você. Você foi programado de 0 a 8 anos ou de 0 a 12, vai depender de como foi os traumas, de como foi sua infância. Você recebeu informações do que era certo e o que é errado. E são as suas verdades. Aquilo que você acredita, que são, que no quote se chama de crenças limitantes, não de crença religiosa. São as crenças limitantes ou as crenças falecedoras. Aquilo que te deu coragem para vir aqui fazer um podcast, falar, eu dou conta de falar. Ou aquilo que te limita, que você fala, pô, disso aqui eu tenho medo. Só que não dá, foi de 0 a 12 anos. Vocês acham que vocês lembram disso? Não, pontuar não. Não, Mas não lembra. são Não situações tem que como. acontecem. Exatamente, Sim. porque o seu cérebro, ele é muito inteligente. Deus fez uma máquina poderosa. O que ele vai fazendo? Ele vai colocando para trás. O que fica automático, ele manda para trás. Então, pensa que desse iceberg, 70% tá ali no inconsciente. Você faz... Ai, gente. Você faz um piloto... Eu sou muito expansiva. Você faz um piloto automático. Os outros 30% é o que você sabe. Então, o que está comandando a criação do seu filho é 70%. Aí você acha que você vai ler alguma coisa, ou você ouve uma pregação, ou você ouve um pediatra falando, você vai numa imersão de como criar seus filhos, e acha que isso vai conseguir. É muito desafiador, porque você não sabe o que está abaixo. Você precisa entender como você reage. Eu falo porque, por exemplo, eu tenho uma filha, e eu tento pela criação positiva. Uhum. Né, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, então a gente sofre um pouquinho mais. Eu vou falar, eu não conheço essa. É desafiadora. É muito? Porque, assim, Montessoriana é a que é mais. O povo que você fala deixa muito, né? A parte independente, da independência e tudo mais. Eu uso né? um pouco, a cama dela é montessoriana, ela foi pra cama com 1 ano e pouco. Nossa, que bonitinha. Pus dela, tá? Então, assim, eu vou misturando e vou entendendo aquilo que é bom. O que você falou, o coach ajuda? Lógico que ajuda, porque eu me conheci. Sim. O principal que você precisava, você já sabia. Lógico, eu tô no processo, a gente nunca para de se conhecer, mas eu tenho ferramentas. Então, por exemplo, quando ela começa a fazer uma birra, eu me irrito. Eu paro para qual é o gatilho? Não é sobre ela, é eu. Uhum. É isso que as mulheres não entendem. Às vezes elas estão em casa irritadas, tá lá, lavou louça, tá, o marido chegou, ela se irritou. Ela acha que é o marido, não é sobre ela, é algum gatilho emocional que irrita ela. Entendi. E a mesma coisa com o filho. E uma criança de 2 anos e meio, ela é danada para espalhar gatilho emocional. Vocês não têm noção? Então, quando vem a irritação, eu olho para mim e falo, vamos ver, não é uma criança de 2. Porque assim, a criação normal, as pessoas falam assim, a criança quando tá fazendo birra, é porque ela quer irritar a mãe. Nossa. Não é isso. O adulto, ele acha que uma criança de 2 anos e meio, 3, 4, tem a mesma mentalidade, a mesma cognição que ele, adulto. Não existe. Não existe isso. O que acontece é que a cognição de uma criança de 2,5 para baixo, então, 2,5 já entende, mas para baixo que isso. A criança tá fazendo passar vergonha no shopping. Não. Ela simplesmente não está acostumada a lidar com não ainda. Ela vai aprender, você vai começar por limites, porque a criação positiva, as pessoas acham que é deixar fazer tudo, e a criança desobedecer, pode tudo. Não é isso. É uma criação respeitosa. Uhum. Como hoje eu sei que o cérebro da criança funciona, por exemplo, eu ouvi muito na minha infância, criança não tem querer. Eu ouvi muito isso. Aí você cresce... Ele não tem querer, você tem que impor. Aí você cresce e a Camila tá aqui falando sobre identidade. Que você tem que entender as coisas que você quer. Como se você passou a infância inteira. Não, você não tem querer, filha. Você não tem querer, você não tem querer, você não tem querer. Não pode querer nada. Você não pode querer nada. Aí casa com um homem que às vezes é um pouco mais... que domina mais. E aí ela tá com aquela voz que é da infância, não é do marido. Às vezes ela acha que é o marido que tá oprimindo. Não é, não. É a voz da infância. Ela não tem querer, ela não escolhe nada. Isso dá briga. Porque às vezes até o marido quer que você escolha. Não, meu filho, isso resolve aí. Tem mulher que vai comprar um sofá em casa, fazer qualquer coisa. Não, vamos juntos, vamos fazer. E o cara fala, cara, o cara tá preocupado em pagar. Me fala
quanto que eu vou ter que pagar? Você acha que eu tô ligando da cor do sofá ou da cor da cortina, Mas gente? tem a dependência. Mas tem a dependência, mas porque ela aprendeu lá. Porque Aham. você não tem querer, você não tem querer. Então, hoje, eu não faço isso com minha filha. Mas são coisas que, assim, é no dia a dia. Que eu vou me olhando e vou me entendendo. Eu sei qual é meus gatilhos emocionais. Eu sei o que é aquilo que me dispara. Porque não tem cura essa questão. Você aprendeu, você foi programado igual. Pra isso. É pra verdade. Exatamente. E dentro disso que você acabou de falar, acho que até responde um pouquinho, Aham. mas tem uma pergunta aqui que falou a sua opinião sobre a visão submissa ao homem. E Sim. colocou embaixo uma observação. Amai suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Gente, isso dá muito pano pra manga, mas assim, vou falar. É um assunto polêmico. Por muitos anos, assim, vamos falar um pouco sobre sociologia, vamos falar sobre o Brasil, um pouco, história do Brasil. O Brasil, quando a gente olha para um todo, não só para a igreja, não vamos falar só para a igreja, mas para um todo, o Brasil foi colonizado por portugueses. Os portugueses eles chegaram aqui com o catolicismo e com aquela. E a gente era um país que tinha acabado. Um escravo, com a ideia de escravo. Então eles chegaram, tentou fazer o índio de escravo. Gente, resumidamente. Sim. O não rolou, então traz os negros. Então a gente vem. O Brasil é muito novo, 500 e poucos anos. O Brasil vem de um país com uma mentalidade de escravidão. Tá? É um país que era muito machista, que mulher não podia votar, que mulher não fazia nada, Sim. nesse contexto. Mas tudo bem, aí vem o evangelho, né? Vamos lá, tal. E, infelizmente, foi mal interpretado. Porque, assim, o que eu entendo sobre submissão? As mulheres entenderam, e por causa de alguns homens muito machistas que oprimiram, né? As mulheres, que submissão é estar debaixo de um jugo do homem. É você fazer aquilo que ele manda. Que ele quer. É. O que ele quer que você faça. Se você for olhar Provérbios 31 e entender quem foi a mulher de Provérbios 31, você vai entender que aquela mulher, ela estava debaixo de uma missão. Submissão, se você for olhar num dicionário, é estar debaixo de uma missão. Sobre uma missão. Sobre uma missão, sobre uma missão. Você está debaixo de uma missão, você está numa missão. Se você olhar a história de Abigail era casada com Nabal. Um dia, resumindo também, Davi chega louco de uma guerra e precisa de alimentar o pessoal do exército. Manda ir lá na casa de Nabal, que era rico e poderoso. Nabal bebendo o vinho dele. Nabal, a Bíblia fala que ele não tinha sabedoria. Fala que não ia dar nada pro Davi. O que Davi faz? Manda meus guerreiros lá e mata todo mundo, deixa sobrar ninguém daquela casa. Abigail descobre pelos criados, pega tudo que ela podia pegar naquela casa, comida, e volta. Para trás para o quê? Para apaziguar o coração de Davi. E apazigua o coração de Davi, é que a gente sabe que aquele homem morre, Nabal, ela casa com Davi. Eu quero dizer para vocês, isso é uma mulher que está sob uma missão. Sim. Agora, como que eu vou estar sobre... Por que as pessoas confundem? Como que eu vou estar sobre uma missão se os casais não conseguem conversar e entender qual é a missão deles como casal? É. Então, a pessoa, por exemplo, que perguntou isso, como que é estar? Primeiro, que ela colocou entre parênteses, o marido tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. O que eu entendo pela pergunta que ela fez é que ela não se sente amada. Ela não se sente amada como Cristo amou a igreja. A mulher tá lá, a mulher tem que ser submissa ao homem, estar sobre uma missão, entender qual é a missão do casal. Então eu ajudo. A missão como casal, nosso propósito de vida na terra, qual que é esse aqui? Então o que eu vou fazer? Eu trabalho dentro de casa, eu trabalho fora. O que eu vou fazer aqui para ajudar? Aquilo que você já falou. Primeiro se ame, se cuide, conheça. Conheça. Porque aí você entende que você está sob uma missão. E aí você consegue fazer. E aí vem o marido, amar Cristo. Só que assim, gente, se eu não me amo, como que eu vou... próximo? Exatamente. Não, se eu não me amo, como que eu vou demonstrar como é ser amada? A Entendeu? gente tem que se amar primeiro. Eu tenho que me amar e eu tenho que entender quais são os meus limites. Minha mãe fala muito isso, eu me amo. Minha mãe fala, Exatamente. eu me amo. Porque a mulher, quando ela se ama, ela tem um limite que ela fala. Você chega na minha vida, você chega até aqui. Exatamente. Agora, se eu não me amo, todo mundo entra na minha vida. Geralmente, a mulher que não se ama é aquela que é a vizinha dá palpite. Todo mundo dá palpite na vida dela, todo mundo decide por ela vai levando a vida como vai. E aí, infelizmente, às vezes acaba colocando a culpa na outra pessoa. O marido, às vezes, tomou uma posição, às vezes, não que todo homem seja opressivo, não é isso, mas às vezes ele acaba tomando uma posição porque ela deixou. Exatamente. Porque eu não me entendo, eu fui deixando. Agora, quando foi abrindo espaço, né? Agora, quando eu me conheço, eu me posiciono e eu pego a Bíblia e falo, amor, você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Entendeu? Então eu preciso que, como que foi? Cristo deu a vida, você daria a vida para mim? Por mim? Então, o processo de autoconhecimento, ele mexe com a família inteira. Sim. Se eu me conheço, porque a mulher, gente, não adianta. A mulher é a base. De tudo, né? O homem é o sacerdote,
né? A gente sabe disso. É o provedor. Provedor. Uhum. Mas a mulher, ela é a base. A energia da casa se baseia na energia da Na mulher. energia da mulher. É A verdade. mulher é uma mulher alegre, sorridente, os filhos vão ser alegres, sorridentes. Mulher edifica a casa. A mulher edifica. É. Agora, eu sou carrancuda, eu sou mal-humorada, eu sou amarga, meus filhos vão ser como? Eu sou irritada, tudo me irrita, tudo Vai me irrita. refletir. Exatamente. Então, eu penso muito nisso. Eu falo, nossa, quando a Valentina tem ela faz água, eu falo, nossa, onde ela aprendeu isso? Porque, gente, o que acontece é que a gente foi criado, nós que temos a mesma idade, a gente foi criado assim. Faço o que eu falo, mas não faço. Não, faço o que Faço o que eu digo, não mas faço o que eu o que eu faço. faço. É. E mentira, isso não funciona. A criança faz o que você faz. Ela repete. É um espelho. É um espelho. E não é à toa que nós temos aqui, ó, no lobo frontal, os neurônios espelhos. Os neurônios espelhos é a parte da comunicação. Se você for estudar com... Isso existe. Existe. Se você pegar um estudo de... O que acontece com psicopatas, é que teve um estudo, eu estava vendo esses dias, de uma psiquiatra. Como que é o nome dela? Ela é maravilhosa, tem vários livros. Os problemas dos psicopatas. É que eles não têm, eles têm uns déficits Nos nos espelhos. espelhos. Então, como eu não me espelho, eu não consigo ter empatia. Então, por isso que eu não sinto dor, a pessoa psicopata. Aí por isso que mata, faz e não sente nada. Não sente nada. Uhum. Então, quando você está criando um filho, não adianta você ficar lá, filho, faz assim, 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 assim. Se você assim, não assim, faz. assim, se você não faz. É. E a maioria dos problemas aparece na adolescência. Todo mundo acha isso, né? Ai, agora... Não, É mas rebelde, É, né? A não parte é. que fala aborrecência, porque tá lidando com várias coisas ao mesmo não tempo, é. é Vários sentimentos. difícil. É. E não é, na verdade, o que acontece, no meu ponto de vista, Você eu acha não sou que vem especialista, antes vem ou- antes. Vem antes? Vem antes. Porque isso que eu tô falando pra você não é nem um coach, tá? É a neurociência. Aham. A criança, ela entende as suas verdades, aquilo que limita você ou aquilo que te fortalece é de 0 a 8 ou de 0 a 12. Uhum. Então, quando a criança chega, o que acontece? É que o pai achou, ele falou uma coisa, mas ele mostrou outra. Ele falou assim, eu trabalhei com telemarketing muitos anos. Sim. E aí eu ligava na casa da pessoa, oi, tudo bem? A criança é verdadeira. Seu pai tá aí? Quero falar com a dona Maria. Aí o pai tá assim, Mãe, né? a dona... Aí a criança voltava toda assim, ó. Minha Minha mãe mãe não tá. tá. Então, É. o que esse pai, numa coisa tão simples? Só que precisa entender que uma criança de 0 a 8 anos, ela é uma esponja. Ele ensinou ela a mentir. Mas aí, com 12 anos, que é a fase da aborrecência, É. meu filho tá mentindo pra mim. Mas quem Então, mas ensinou? antes. Aonde começou? Aonde começou? Então, quando você... Nossa, agora, eu tô aqui, eu tô passada, nós podíamos ficar aqui 10 horas Não, conversando. é engraçado como você vai Porque raciocinando. você começa Você começa a- a mastigar Agora mesmo. sim. E aí você analisa o que já aconteceu com você ou coisas que você vê. Eu falo por mim, eu lido com muito adolescente, eu dou aula de violino de 4 anos até os mais velhos, 60, 70 anos. Então, às vezes, a minha aula vira uma aula de psicologia. É. Porque eles querem conversar, querem contar Querem coisas. contar tudo. E, inclusive, eu faço terapia há muito tempo, porque a gente precisa de uma ajuda com algumas situações. E às vezes chegam algumas coisas que eu fico pensando, nossa, mas por que isso, por que aquilo, isso que você tá falando agora cai muito nisso. Agora sim, eu brinco às vezes com as minhas amigas, falo, gente, às vezes era melhor não ter esse conhecimento. É Porque verdade. dói. Dói Uhum. você, sabe? Fala, nossa, então é a gente, lógico, a criança tem a personalidade dela, tem coisas que a criança vai fazer com 12, 13 anos e não foi. Às vezes o pai ensinou o caminho, fez, era uma família que tinha amor, que tinha tudo, o pai tentou dar a criança, mas acontece porque é personalidade, isso não é Sim. também, ai, toda criança que dá trabalho, não é assim, mas a maioria das vezes, assim, então a gente precisa tomar o cuidado, porque às vezes você tá no trânsito, o professor ensinou que não pode jogar lixo na rua. Certo. E aí você fala, não pode mesmo, legal, você valida o professor ensinou, mas você pega uma latinha de refrigerante e você joga na rua. Tá no carro. Qual que é a influência maior? Você tá todo dia com seu filho, o professor deu uma aula uma É. vez sobre isso. Não adianta, né? Não adianta. Então, assim, a criação de filhos, a mulher, eu sempre digo, eu acho que antes de pensar em, vou ver um curso, vou ler um livro sobre criação de filhos, lê um livro da pastora Thalita Identidade, pastora Thalita Pereira. Nossa, tem perguntas lá, acho que isso já te dá sabe, lê um livro de Vou inteligência anotar, emocional. Thalita Pastora Pereira, Thalita, Identidade. ela é muito boa, o livro dela é um livro fácil, você lê rápido. Lê livro da Joyce Meyer, que fala do poder da Ai, Joyce mente. Meyer, meu pai leu esse livro. muito Meu bom, pai leu esse livro da Joyce Meyer. Minha mãe leu também, mas meu pai ele leu 2 vezes. Se quiser, O Poder da Mente. É? tem vários. Ele Eu leu. e Minha Boca Grande. Gente, é maravilhoso. E aí tem também Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, tem um Tony Robbins, aí você vai se aprofundar, e aí você para um tempo para se conhecer, e aí você começa a entender as pessoas ao seu lado. Porque a verdade é, por que as pessoas têm dificuldade de ouvir outros? Se eu não me conheço.
Se eu não consigo calar a voz do meu interior, eu não consigo entender, principalmente a gente falando de quem é cristão. Sim. Eu não É consigo... isso que eu ia falar. Entra no que a gente falou que ia comentar hoje, do papel da mulher cristã Na família. na família. Assim, Isso voga já muito também. porque na verdade, o que acontece com os cristãos é que eles precisam entender que eles precisam ser influência. É. Muito sério isso, mas eu só posso ser influência se eu me conheço, se eu tenho realmente alguma coisa para influenciar, se eu tenho... E como que eu vou ter? O que eu falo da Influência minha vida, positiva, É, né? positiva. Positiva. Coisa boa. É. Quando a gente fala da família cristã, é que assim, a mãe ela tem que ser mais influente ainda. Porque o que acontece? Ela vai mandar o filho dela para uma sala com, se for uma escola particular, 15 alunos, se for uma escola pública, 40 alunos. Então, ela vai ser influência no filho dela e ela vai ter 30 pessoas influenciando ele, 6, 7 professores influenciando ele. Verdade. Ou ele influenciando essas Então, pessoas. assim, uma mãe cristã, eu acho que o nosso desafio, quando eu entendo de inteligência emocional, eu começo a entender o que é da minha alma. Que nós somos um ser tri. Então, Sim. eu sou corpo, alma e espírito. Então, eu preciso entender o que vem do espírito. Uma mulher cristã, ela tem que ter o ouvido espiritual. Mas aí, Espiritual. a gente está aqui na Assembleia, eu sei que a Assembleia é uma das igrejas que mais fala sobre isso, sobre oração, sobre Sim. ter o lado espiritual. Só que, às vezes, a pessoa tem o lado espiritual elevado, mas ela não tem o emocional. Ela não tem conhecimento nenhum. E aí ela confunde, às vezes, ela não consegue entender o que é alma e o que é espírito. E acaba confundindo, achando que tudo é espírito ou que tudo é alma. E não é. Então, quando você tem inteligência emocional, você começa a entender, isso aqui é da minha alma. Tem que ter um equilíbrio. Como Davi conversou com a alma nos Salmos. Por que te abate a minha alma? É. Espere em Deus. Ele sabia, o espírito, ele sabia que aquela voz não era Deus avisando ele de algo ruim que ia acontecer. Sim. Como tem muita gente que às vezes fica, não, vai acontecer algo temeroso, não sei o quê. Não! Ele sabia que era a alma dele que estava aflita. Você vai ler o Salmo, era a aflição da alma dele. E no final ele termina o Salmo assim. Porque te abata a minha alma. Gente, olha o nível de conhecimento que esse cara tinha do emocional dele. Agora, Davi deixou de errar? Não, Não. nem assim. Só que ele se conhecia. Ele parava para pensar, putz, como que foi? Ele era sincero com ele mesmo, ele era sincero com Deus. Então, o papel da mulher cristã, eu acho que a primeira coisa era entender quem ela é. Ler Salmo 39, entender que ela, no ventre da mãe dela, ela foi chamada, mas eu sou fruto de um abuso. Homens faz sexo, Deus faz filho. É verdade. Então, assim, ela tem um chamado, ela tem um propósito. Então, eu preciso começar a entender meu chamado, minha identidade. Aí eu começo a trabalhar a inteligência emocional e eu cuido do lado espiritual. Porque não adianta você ter um espiritual muito elevado, mas você ser ignorante na área emocional. Ou você não entender seu propósito. Porque às vezes Deus fala com Gente, você. ontem o pregador falou sobre isso na Falou. igreja. Sobre o chamado, sobre entender o seu chamado. A O que pregação de acontece, ontem. gente? Vamos pensar. No espiritual, a mulher tem uma revelação. E ela entende que, nossa, Deus me chamou para pregar. Uhum. Nossa, Deus me chamou, vamos falar de como na Assembleia. Deus me chamou para ser líder das mulheres aqui do círculo de É oração. o meu chamado. Esse é meu chamado. Deus já usou um vaso, Deus já usou um falou. profeta, Deus mostrou em sonho e tal. Só que essa mulher, de repente, ela ouviu a infância inteira que ela não tinha querer, que ela não ia conseguir. De repente, ela cresceu numa família muito escassa financeiramente. Então, ela tem a voz de Deus. Gente, eu conheci mulheres e conheço todo dia, e vocês devem conhecer. E se não conhecerem, Deus vai colocar na frente de vocês para vocês começarem a entender. Você vê que tem um chamado, você começa a entender, você não precisa nem ser profeta, não precisa nem ser irmã do copo para Deus Pra revelar. ver. Tá claro para você, nossa, Deus te mostra, até na carne, mas Deus te mostra que a pessoa tem um chamado na igreja, mas ela não consegue executar. Emocional. Por quê? Porque ela fica ouvindo a voz. Ao invés Isso dela, tudo tá no no subconsciente. subconsciente. Então, se você não parar, se você não ler, se você não fizer coisas específicas para você ir lá e acessar como uma terapia, É. você não consegue acessar. Porque assim, você tem a voz de Deus, o espiritual falando. Nossa, a pessoa ora, fala em línguas estranhas, sapatia. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Só que isso tá aqui no espiritual, no dia de domingo, no culto. Sim. E aí, como faz na segunda-feira que tem que executar o chamado? Que tem que enfrentar os problemas. A voz interior tá dizendo que você não é capaz, você não consegue. Você liderar stand de mulher, não, você não é capaz. Não dá Você não vai conta. conseguir, você não dá conta. Porque você fica aquelas vozes. E aí você não consegue executar. Então, por isso que eu digo, não adianta ter o espiritual tão elevado, porque você não vai conseguir executar seu processo. Você precisa dar. Porque a inteligência emocional faz você limpar a sua visão e começar a olhar como Deus te olha. Quando você entende como Deus te vê e que Deus chama aquele que ele quer chamar e vai capacitando no meio da obra, É verdade. tudo muda. Você fala, não, eu sou preciosa, nossa, eu sou poderosa, eu posso, porque Eu eu sou filha de Deus, eu consigo. Não importa. Eu tenho consciência do que eu ouvi na minha infância, mas eu já falo, não importa o que eu ouvi.
Eu ouvi de pessoas, o importante é o que Deus fala de mim. Aí eu alio com aquilo que Deus realmente falou, a revelação do meu chamado, a revelação divina do meu chamado, aí eu consigo executar. Exatamente. É um filtro. Você precisa elevar para você começar a entender o que é a minha alma falando ou o meu espiritual falando. Gente, maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Você vai conseguindo entender, Eu vai tô mastigando, viajando a aqui fica, na mensagem, fica. né? Porque nós, como mulheres, a gente, principalmente na igreja, a gente tem um papel importante também. Eu acho que mais de 50% da igreja são mulheres. A igreja e tem a parte da liderança e tudo, né? Mas as mulheres, a gente tem que saber lidar até com a gente mesma, às vezes, e como falar com uma pessoa e como isso vai refletir, né, em outras pessoas também. Porque o jeito que você lida com a situação reflete em como as pessoas te veem. Exatamente. Né? Principalmente na igreja. Nossa, às vezes acontece alguma coisa. Nossa, sabe como que você lida com isso? E as pessoas olham, nossa, ela é assim, ela é assada, ela lida assim. Mas por que isso? Por que ela faz isso? Olha, e sabe o que acontece? Eu falo que eu conheci muito os frutos do Espírito quando eu comecei a dirigir. Eu tenho carta há uns anos aí. E eu lembro que, nossa, eu adorava Gálatas. Os frutos do Espírito, Gálatas 6, amava. Menina, mas parecia, quando eu tirei carta e comecei a dirigir, menina, não era crente não. Pronto. Não era crente. Não tinha fruto do Espírito nenhum. Não Ainda tinha mais em inteligência Cosmópolis. emocional. Não, assim, indo pro culto. Culto Santa Assembleia, quase desviava. Chegava no meio, quase, mas minha Ai, meu Deus do céu. quase desviava. E aí eu comecei a entender. Porque o que acontece? A pessoa não tem inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, tudo tá na Bíblia, tá, gente? Meu licença tá na Bíblia. Nada que eu tô falando aqui não está na Bíblia. Tá Não tudo tá na fora, Bíblia. Tá sim. tudo na Bíblia. Tudo, se você for procurar pela Bíblia, tem. Então, a inteligência emocional são os frutos do Espírito, mansidão. Quando a pessoa tem mansidão, como que eu vou ganhar uma alma para Jesus? Eu moro no apartamento. Sou crente, bonitinho, nossa, pareço crente, tenho jeito de crente, falo como crente, tudo bonitinho. Aí eu estaciono minha vaga, mas aí o vizinho, coitado, um dia correndo, para o carro Na sua na vaga. minha vaga. Aí você desce lá quebrando o pau. Gente, eu já vi isso. Eu também. Não só Quebra isso. o pau. Aí quebra o pau na fila do mercado. Aí vai na fila do banco, é o primeiro que reclama. Na fila da lotérica é o segundo que reclama. O culto começa atrasado, não reclama. Tudo reclama. Tudo é reclamação. Tudo é reclamação. Gente, pelo amor de Deus, como você vai ganhar uma alma? Isso é falta de inteligência emocional, não é só frutos do Espírito. Porque eu posso até ouvir uma pregação. Gente, a igreja ensina, ainda mais a Assembleia de Deus. Tá tendo teologia aqui de segunda-feira, não é? Sim, tá cheio de Assembleia de Deus alunos. ensina a palavra de Deus. Pessoas, se for falar do fruto do Espírito, menina, a irmã da aula. Na teoria. Agora na prática. Agora, na segunda-feira, na fila do mercado, buscando um filho na escola, tá falando mal dos outros, tá lá na fila falando mal dos outros. Não, mas não é crente, gente. Tá falando mal dos outros. Fala mal do irmão da igreja, fala mal do sei do que. Não ganha ninguém desse Não jeito. ganha ninguém. Falta de inteligência emocional, porque entende do Espírito Sim. Santo. Ora, fala em línguas, às vezes até profeta. Deus usa, mas não tem inteligência emocional, não consegue ganhar uma alma. Então, realmente, a inteligência emocional, a gente precisa conquistar ela. E hoje, grande parte das pessoas tem muito problema com ansiedade. Então, às vezes, não consegue escutar, não tem aquele pause, não tem aquela... Não A consegue. ansiedade atrapalha a gente em tudo hoje em dia. Eu falo porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu faço terapia, porque eu tive que trabalhar em Vamos mim. ressignificar isso, você não é ansiosa. Não, Você é preciosa. Amém, Deus não te Jesus. fez ansiosa. Você acha que Deus te fez ansiosa? Não, Deus não Então me não. fez Então ansiosa. você não é E, ansiosa. olha aí, vamos entrar Eu numa sou coisa. Minha muito mãe, difícil. você é ansiosa porque eu sou ansiosa. A minha avó era ansiosa. Todo mundo na minha família é ansioso. Então, é o que eu escuto. Assim, são coisas que a gente escuta desde sempre. Isso é o que eu acabei de É o definir. que você acabou de falar. A gente traz isso, são as heranças, Uma né, que verdade, vem. Carrega. E aí a gente crê nisso. Acha que é verdade. E vai. E aí fica ansiosa. E isso é verdade. Eu Fica sou até ansiosa e aí muito, fala eu sou assim. até muito difícil, tô aprendendo agora de conseguir escutar as pessoas também. Por causa disso. E aí eu vejo, às vezes, meu filho fazendo alguma coisa, e eu falo, isso é igualzinho eu, minha personalidade ali, Ai, falta de paciência, não vendo? espero leite, não sei o quê. Eu falo, igualzinho eu, Quanto tempo ele gente. tem? 8 meses, ainda dá tempo de eu trabalhar isso. Uma criança de 8 meses não tem a cognição que você tem. Não sabe nada, Ele tadinho. vai querer no tempo dele. É tudo no tempo dele. E minha mãe sempre fala, quando você era pequena, você fazia birra, você se jogava no chão, você fazia isso, você fazia aquilo. Eu falo, tá bom, mãe. Aí eu olho meu filho, nossa, tá fazendo a mesma Fazendo coisa aquilo. que eu Meu Deus. fazia quando eu era Porque pequena. toda criança faz birra, gente. O que é a Sim. birra? A criança não está acostumada a Eles nem receber não sabem de o que eles estão frustração. sentindo. Exatamente. Eles nem sabem o que tá Isso vai acontecendo. acontecer dos Exatamente. 2 anos pra cima. Vai intensificar.
É. A Bia intensifica, porque é o processo quando a gente fala que a criança começa a entender, porque até os 9 Isso, o meses, entendimento deles, né? o seu Começa. filho está no processo de simbiose. Ele ainda está junto com você, ele não entendeu ainda. Cognitivamente, que ele saiu da barriga. Você tem noção disso? Eu vi um psicólogo falando que é Gente, a que parte loucura! da estrogestação. Exato. Que falam que depois dos 3 meses, né? Ah, vai até os 9. É. É um estado que ele ainda está entendendo que ele saiu. Que nós não somos uma coisa só. Exatamente. Então ele começa. Agora o que acontece com 2 anos? O pessoal fala, eu não gosto desse termo, que é adolescência. Porque nos 2 anos e na adolescência, a criança está se entendendo. Se a gente se colocasse no lugar do adolescente, a gente ia entender. Mano, a gente com 34 anos tem mulher de 40 que tá buscando a identidade dela. Imagina um adolescente com Meu 12, Deus. Nem tem maturidade. que não tem maturidade, que ainda... Emocionalmente é confuso. Cristão, imagina um adolescente cristão, ele vem na igreja, ele entende uma coisa, mas ele vai pra escola, ele ouve outra, em casa ele ouve. A mente do menino fica assim. Aí de repente alguém sentar e falar, filho, o que você tá sentindo? Vamos conversar, vamos entender. Quem tá Adolescente é questionador, ele não vai aceitar o que você impõe pra ele. Não adianta querer impor coisa pra adolescente. Minha filha de 2 anos e meio não quer. Pra tomar Já banho, pensou um adolescente. vamos tomar banho, Valentina. Filha, eu vou dar banho no seu, você quer dar banho? Assim funciona. Eu pegar e falar, vai tomar banho? Não vai. Porque é eu que mando, porque é assim, né? A gente foi criado assim. Então não adianta você fazer isso. Então isso é uma criação respeitosa, mas isso você tem que fazer com todos. Porque assim, a forma que às vezes a gente trata uma criança e uma adolescente não é a forma que a gente trata um irmão da igreja. Não é a Não. forma que você trata seu pastor. Não é a forma que você trata um vizinho. Agora, por que a criança eu posso tratar desse jeito? Por que a criança não tem querer? Por que eu não posso escutar? Óbvio, tem que pôr limites. Sim. Mas eu tenho que escutar meu filho. Vamos escutar, vamos entender. Filho, Entendeu por que ele você tá quer sentindo. isso? Mãe, eu quero ir numa festa. Legal, Tá. vamos explicar como é essa festa? Como vai ser lá? Por que você quer ir? Quem tá te influenciando? A minha irmã tem 11 anos. E aí ela falou que eu quero fazer unha de gel. Gente, a unha dela cresce. Quem quer fazer Primeira unha de pergunta, eu gel? Olha o que eu falei pra ela. Quais das suas amigas têm unha de gel? Ah, várias. Minha mãe ficou assim. Hã? Não, Camila, porque minha unha da época que não pode. Nada pode. Eu fui rapar a perna, acho que não sei, com 15 anos. Porque não podia, nada podia fazer. E não, simples. Quem está te influenciando? Onde você viu? Por que você quer? Entendeu? Então, o pai às vezes tem um filho adolescente, tá vendo a reação dele, de vez de perguntar, meu filho é mal criado, é aborrecência. Não, filho, vamos me explicar. Quem que você segue? Deixa eu ver aqui. E você acredita, por exemplo, assim, eu tenho um adolescente que ele tá passando por uma fase difícil, A maioria passa. A maioria. A maioria Eu passa. lido com adolescente, eu sei É. disso, aí os pais chegam pra mim, ai, tá difícil, não sei o quê. É. Você acredita que isso vem totalmente da infância? Ou você acha que, por exemplo, eu sou adolescente agora, eu quero cuidar da minha vida, eu quero mudar, eu quero fazer isso, isso, Isso. isso. Mas você acha que isso é um reflexo do que já aconteceu lá atrás? Ou que agora ele resolveu mudar Não, Pronto. reflexo. Gente, nós estamos numa caminhada de ou a autoconhecimento. influência de círculos de amizade também? Também. O que acontece? A criança ela vem sendo moldada sobre verdades absolutas, que a gente chama que é a criança limitante. Por que verdade absoluta? Porque ela ouviu várias vezes, é igual um programa, vocês aqui, quem entende de quando você vai instalar um software, um programa, você instala aquele programa. Para você dar um pau no programa, isso quando eu trabalhei em escola de informática anos luz, né? Eu tinha que tirar o programa e reinstalar. Sim. Só que o ser humano você não tem como tirar e reinstalar. Isso vai demorar tempo, tem que criar numa outra rede neural. Mas eu não vou nem entrar nisso, senão não vai ficar doida. Então, o que acontece? É uma série de fatores. Primeiro, então a criança foi instruída a verdades. E o pai acha que é assim, Camila, mas eu levei meu filho para a igreja. Ué, mas quem tem que ensinar? A Bíblia diz para o pai e a mãe ensinar o caminho. É em casa. Não achar você que a escola dominical e 2 cultos na semana vai ensinar uma coisa pro É seu a filho. mesma Não coisa, vai. só que professor vai criar o seu filho Eu na sou escola. professor, Não, não vai. não Castelo vai. não é na escola. Não. É em casa. Então, o que acontece quando chega na adolescência? Se a pessoa recebeu as verdades, que são fortalecedoras para a vida dele, ou limitou ele, ou a mãe disse que não era capaz, o desfraude é terrível. Mãe que tem criança que vai desfraudar de 2 anos e meio a 4 anos. A frase desfrauda que forma a personalidade do caráter. Eu comecei a fazer. Sério? O desfraude? Depois a gente conversa no ovo. Aham. Com É certeza. muito sério o vamos. desfraude. Então, é uma série de fatores. A criança vem sobre isso. A forma que ela foi desfraudada das fraldas, a forma como que ela foi inserida na escola, com quantos anos. Então, ela foi criando. Você foi pensa uma esponja e você foi enxertando ela de informação. E essa esponja é um disco, um pendrive, ou uma nuvem. É nuvem agora, Nuvem, né? é tudo na Agora tá nuvem. tudo A nuvem. criança, quando nasce, é uma nuvem vazia. É um HD vazio. Vazio. Sem Então, nada. toda a informação que vai vindo. Então, a informação de quem eu vivi. Eu vivi no orfanato, a informação do que é pai e mãe. Me abandonou. Eu vivi com vó, eu vivi só com pai, eu vivi só com mãe. O que é Adoro família? surpresa.
Eu vou criando. A minha nuvem vai colocando informação. Eu vou criando, eu vou vendo as coisas, o mundo ao meu redor. A visão de mundo. Eu vou criando a minha visão de mundo. Eu vou entendendo o que é mundo. Aí eu digo, por que que eu digo que as minhas emoções e as minhas crenças dizem quem Deus é? Porque eu olho Deus com a minha visão. Com a visão daquilo tudo que eu vivi. Quando chega na adolescência, a criança, ela entra num colapso assim, quem eu sou? Ela começa a trazer aquilo que eu aprendi, ela começa a ver aquilo que ela tem na casa dela, ela começa a ver aquilo que ela tem na escola, ela começa a ver a influência de todo mundo. Então, a junção de tudo. E aí, tudo isso entra numa criança de 12 anos. Se nós, com 35, temos questionamentos, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, você imagina uma criança de 12 anos. Nessa hora, o pai precisa dar apoio, mas um pai que chega do serviço, uma mãe que está cansada, irritada, porque eu entendo. Camila, mas eu já tenho de dar comida e roupa, isso já tá bom. Eu entendo tudo isso, gente. Eu sei porque hoje eu sou mãe, tô indo pro segundo. É um desafio lascado. Ter filho, segundo filho, quando vocês forem ter o segundo, ninguém fala assim, parabéns, Não, meu é corajosa, né? fez um joia quando vocês forem ter o segundo. Não, gente, eu teria 3 ou 4, mas eu não sei se eu tenho coragem. O André quer 11. Não, lindo. brinquedo. A gente quer Mas 3. vai ver. Mas assim, isso é uma coisa que é preocupante, né? Como lidar com tudo isso, Então, né? ai, Camila, mas tá bom. Aconteceu Eu tô na... Eu descobri, não tinha coach e tal, beleza. O que eu faço agora? Senta e conversa. Começa a ouvir seu filho. Uhum. Começa a ouvir, aos poucos, quem são os seus amigos dos seus filhos. Sabe? Começa a entender por que uma menina quer se vestir da forma que quer se vestir. Meninas que geralmente querem mostrar muito o corpo, porque ela precisa de atenção, que ela quer chamar a atenção da figura paterna. Às vezes não é do menininho, é do pai. Tem uma série de coisas. Então, você começa a conversar, começa a prestar atenção nos sinais, tá aí pra você ver. E começa a conversar, escuta. Gente, a conversa, o amor cura todas as coisas. É. A Bíblia diz sobre o amor. Então, tá, eu não entendi, eu não tive esse conhecimento lá, tá tudo certo, não tem problema. Você deu o seu melhor, porque também não pode gerar culpa. Camila, eu fiz isso, mas você não sabia, você deu o seu melhor, você foi a melhor mãe que você podia ser, você deu, sabe, você deu aquilo que você recebeu. Ninguém consegue dar o que não recebeu. É verdade. Então, se olhar a infância dessa mãe, o que ela fez? Ela também, mano, ela deve ter pegado a criação dela e filtrado 100% e dado o melhor. Porque se ela fosse criar como a criação que foram feitas com ela, misericórdia. Então, assim, também ao se olhar com um pouco de amor e falar, tudo bem. Mas agora o que eu posso fazer? Eu posso parar, porque criar filho dá trabalho. Muito. E a gente não quer ter trabalho, essa é a verdade. Então, a minha filha de 2 anos e meio, eu saí agora, hoje foi um dia que eu não fiquei com ela. Peguei ela na escola 2 horas pra vocês saírem, depois sair de novo. A hora que eu tava me arrumando, ela tava agarrada em mim. Porque Mas não eu te sei, viu durante o porque dia. não me viu, mas porque eu não tive um tempo. Mas agora, se eu fico um tempo, quando eu sei que se eu fico um tempo com ele, é tempo de qualidade. Não adianta ficar o dia inteiro berrando e gritando, falando que não pode. É verdade. Sim. Agora, fica meia hora e conversa com o adolescente, entra no quarto, vê as referências, entra no Instagram, vê quem seu filho segue, vê o que seu filho tá postando. Sabe? É ouvir as pessoas, é ouvir teu filho dentro de casa. É isso quando o filho dá uma abertura, né? E aí isso já vem desde pequeno. Então a gente, como pais, a gente tem que ter um relacionamento com o nosso filho, de que ele se sinta à vontade para falar sobre coisas com a gente desde sempre. Mas tem que trabalhando pensar que nisso tem também. mães que têm adolescente que não teve como, não é que nem a gente tá com filho pequeno, fazendo esse conhecimento. Agora, né? Mas é agora. teve outra criação teve que não era outra filho, criação, muita ignorância. Eu quero entender meu filho, mas eu não quero ir para aquele lado de eu posso deixar meu filho fazer tudo, mas eu quero dar uma criação legal. Amor. Amor, gente. Amor, 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 amor. Ora a Deus, sabe? Pega seu quarto. Eu tô assistindo aquele filme Quarto de Guerra. Uhum. Gente, assista. Só tem no YouTube, não tem na Netflix. Não tem na Netflix. E no YouTube tá cortadinho. Ou você aluga. Eu tava sem paciência de alugar. Aí eu tava assistindo lá, mas eu assisti ele várias vezes. Toda mulher tem que ter um momento, um quarto de guerra, um momento que ela ora, que ela intercede. Camila, eu não tinha esse conhecimento, eu acho que realmente eu entendi, mas o que eu faço? Ora a Deus. Nada tá perdido. Só que não adianta eu viver orando, viver lá no meu quarto de guerra pedindo oração, mas quando meu filho quer conversar comigo, eu não consigo ter... 10 minutos. 10 minutos. Ou na hora que ele vem com uma coisa que eu acho absurda, eu já grito. Não ouve, eu sei que é difícil, porque assim, eu tenho uma irmã de 11 anos, eu escuto coisas que eu falo, gente, na minha época eu ia levar um na boca. Ia mesmo, gente. Hoje em dia acontecem coisas assim, também, você né? não pode ir com o primeiro. Escuta.
escuta, ouve, tem um pouco de empatia. Nossa, como é ser adolescente, qual a influência que ele está tendo. Porque não adianta só oração, entende? Só espiritual, você não tem sabedoria, seu grito. Mesma coisa que quem quer consertar um casamento. Adianta a mulher orar para Deus salvar o marido, mas quando o marido chega, só grita com ele, só briga. Você tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja. Cara, uma Nunca. chata gritando no ouvido É, dele. isso é verdade. Agora, se eu sou uma mulher sábia, se eu sou calma, se a minha casa traz uma harmonia, se ele realmente vê ali, nossa, essa mulher, ela vai na igreja, mas ela tem um brilho, tem alguma coisa diferente. Ele não sabe o que é, mas nossa, tem Uma mais hora calma. ele vai. Uma hora vai acontecer. Uhum. É Entendeu? verdade. É. Nossa, gente, eu fiquei muito feliz. Muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem, agora que a gente está chegando no fim da nossa entrevista, para as mulheres que estão assistindo a gente, que você deixasse uma mensagem do seu coração, o que você quiser ali para a gente, para todo mundo que está assistindo. As meninas estavam comentando aqui, a Marisa, a Jéssica Mendes mandou o coraçãozinho. Minha amiga. A amiga sempre entra, sempre Meu socorre, Deus, né? sempre. Ela vai estar aqui também, a minha Espero que eu queria sogra. ver ela primeiro falando, pra mim ver como ia ser. Não, mas tá ótimo. Arthur Padilha, boa noite, Pai Senhor, todo mundo que tá assistindo no YouTube e no Face da Igreja as Mulheres. A gente vai terminar a nossa entrevista de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cadê as irmãs que estão assistindo? Neuza, a Mara Miguel, a Silvia, a Raquel Martins também tá assistindo. A Raquel Coimbra, conhece, né? A Raquel Foi minha também. aluna, ela fez mentoria. Ai, que legal. A Grazi, todas as mulheres que estão assistindo a gente, a Mara colocou várias parquinhas de verdade lá sobre os assuntos, muito legal. Então eu vou fazer o agradecimento a todo mundo, agradeço os patrocinadores. Nosso sorteio vai ser na quarta-feira, tá bom? Na quarta não, Sexta-feira. sexta-feira. Sorteio da Rádio na Arte, tá? Do É. Pix, só quando bater 1000 inscritos no nosso canal no YouTube. E mais uma coisinha, gente. Na quarta-feira, a Sara vai estar aqui com a gente, a Sara do Departamento Infantil, e a gente muito vai estar legal falando também. sobre a inclusão na igreja e educação especial. Então, na quarta-feira, a Sara, líder da UCADEC, do Departamento Infantil, vai estar aqui com a gente vai falar sobre a inclusão na igreja e educação. O que tiver dúvida já Educação infantil. manda também Eu vou deixar uma pra caixinha gente, lá no lá no Instagram e no Face para perguntas sobre inclusão. Vocês que têm filhos especiais e crianças também que tiver dúvidas sobre a educação. A Sara, ela é professora, né, de educação infantil também, e a gente vai falar sobre isso. Então, Camila, agora, deixa uma mensagem para todas essas mulheres que estão assistindo a gente. Agradeço muito por você ter vindo aqui. Foi um muito tempo bom. muito precioso, de muito aprendizado, verdade. né? Espero que as meninas que estão assistindo aí, quem for assistir depois, no pós também, né? Porque tem muita gente na teologia, hoje tem ensaio das irmãs, tem um monte de coisa acontecendo nas nossas igrejas e muita gente assiste no pós. Então, que vocês sejam abençoados com essa palavra, que vocês aprendam, né, muito com o que a Camila falou. E agora ela vai deixar uma mensagem para todas vocês. Eu acho que o amor resume a tudo. Então, o que eu poderia falar é para você se amar. Mas, Camila, como eu vou fazer isso? Eu acho que o livro na Bíblia que eu amo, quem me conhece, fala muito sobre ele, Salmo 139. Salmo 139 fala a sua verdadeira identidade, quem você é. E as mulheres precisam entender que elas são preciosas. E de repente você fala assim, mas Camila, eu sou aqui uma do lar, eu tô aqui, quem eu posso influenciar? Você não tem noção de quantas pessoas têm guardadas para você influenciar. Então, realmente, o desejo do meu coração é que você possa crescer espiritualmente, mas não só espiritualmente, mas emocionalmente também, entendendo o propósito que Deus tem para você. Então, leia Salmo 139, medite em Salmo 139, peça para Deus te revelar o teu propósito, peça para ele te ajudar, porque qualquer desafio que você tiver, a hora que você olhar para dentro de você, você se amar e falar, não, esse é meu propósito, você consegue resolver. Seu filho está com problema? Você vai conseguir ajudar ele. Seu marido está com problema, você vai conseguir ajudar. Sua empresa está com problema, você vai conseguir. Mas se você não se ajudar, se você não olhar para dentro de você, minha amiga, vai ficar muito difícil você conseguir olhar para os outros e até mesmo ajudar outras pessoas. Porque uma mulher curada, ela cura. Mas uma mulher magoada, uma mulher que não se ama, uma mulher frustrada, angustiada, ela vai passar isso para as próximas gerações dela, que são os filhos. E ela vai se contaminando mais mulheres e mais mulheres. Então, desejo no meu coração que você possa realmente entender a tua identidade, entender que você é preciosa, entender que você tem um chamado, e que você possa, além de entender, porque tem muitas aí que eu sei que já entenderam o chamado, executar ele. Eu agradeço, é um prazer. Obrigada. Muito obrigada, uma querida, gente. Bom, que possa edificar. É verdade, a sua vida, a sua família, sua família. Que nós mulheres aprendamos, né? Aprendamos, existe essa palavra que existe.
aprendamos. Nós possamos Nós possamos nos amar cada dia nos amar mais cada dia mais, e nos executar, conhecer. É verdade. executar isso, não ficar É. só guardado pra dentro. A gente vai deixar o arroba da Camila no nosso Instagram, no Instagram da igreja, para vocês seguirem ela. Quem tiver dúvida, ela dá consultoria, né, Camila? Mentoria. Tô Mentoria. meio parada por causa da gravidez, mas manda no Instagram que a gente tenta ajudar. Para as irmãs que tiverem dúvidas, que quiserem contatar ela, a gente vai deixar o arroba e os contatos dela lá. Tá bom? Exatamente. Irmão, Deus abençoe quem ficou até aqui com a gente, quem vai Foi assistir muito legal. hoje. Novamente,